Meus irmãos, minhas irmãs, vamos abrir a palavra do Senhor, mais uma vez no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Capítulo 6, a gente vai prosseguir nas nossas considerações dentro do Sermão do Monte, e hoje a gente vai avançar um pouco mais. Hoje a gente vai considerar os versículos 22, 23 e 24. Então, abramos, pois, as nossas Bíblias nesse texto, Mateus 6, 22, 23 e 24. A gente vai ler e logo após a leitura a gente já vai proceder com a exposição, uma vez que a gente já orou aqui por esse momento de aprendizado da palavra. Então abram aí, assentados como vocês estão, Mateus capítulo 6, versículos 22 até o versículo número 24. Mateus 6, 22 até o versículo número 24. Irmãos e irmãs, diz o seguinte a palavra do Senhor, Mateus 6, 22 até o versículo 24. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Até aqui, até o versículo 24, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nada que Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele ensinou, foi sem razão, foi sem propósito, foi algo aleatório, nada, absolutamente nada. Cada palavra que Cristo ensinou, cada palavra que Cristo Ele ministrou, fazia parte de um todo, para que assim nós pudéssemos aprender, para que assim nós pudéssemos entender a vontade de Deus, o propósito de Deus em relação às nossas vidas. Muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, pela nossa incapacidade, pela nossa insensibilidade, às vezes a gente não consegue vislumbrar, às vezes a gente não consegue enxergar as grandes joias espirituais que Cristo nos deixou através dos seus ensinos, através das suas instruções. Mas que fique esse ponto, que fique essa verdade: nada que Cristo ensinou foi aleatório. Essa sequência que nós temos do Sermão do Monte, do Sermão da Montanha, é um exemplo disso que nós estamos falando, que nós estamos afirmando. Cristo, conforme nós vimos na semana passada, acabara de aconselhar contra o acúmulo dos tesouros terrenos, em virtude deles serem corruptíveis, em virtude deles serem inseguros. A gente viu isso no último estudo, na semana passada, com base nos versículos 19 até o versículo 21. Cristo nos instruindo, Cristo nos advertindo, Cristo nos exortando a nós não acumularmos para nós mesmos tesouros terrenos. E aí a gente viu que ele fundamenta esse conceito, ou esse conselho, no fato de que os tesouros terrenos, eles são corruptíveis, se destrói, que os tesouros terrenos, eles são inseguros. Hoje você tem, talvez amanhã você não os tenha mais. Agora, a partir do versículo 22 até o versículo 23, Cristo, ele estará tratando sobre a necessidade de nós termos olhos sadios, Depois, no versículo 24, ele nos exortará a não servirmos às riquezas materiais. Aí você pode ficar pensando, aí você pode ficar se perguntando, mas será que não tem aqui alguma coisa desconexa? Será que não tem alguma coisa aqui que não faz parte de um raciocínio lógico da parte do Senhor Jesus Cristo? Por quê? Porque do versículo 19 até o versículo 21, ele nos instrui a nós não acumularmos tesouros terrenos. Depois, ele chega aqui no versículo 22, no versículo 23, diz para nós termos olhos luminosos. Depois ele volta no versículo 24 a tratar da questão das riquezas materiais. Será que não há uma incoerência, uma inconsistência no ensino de Cristo?
Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, absolutamente não, porque todos esses assuntos que nós temos, desde o versículo 19, eles estão ligados, eles estão conectados, e eles fazem parte daquele propósito que nós falamos na semana passada, de Cristo, nosso Salvador, de mostrar a nossa vida no sentido da sua piedade, da vida pública que nós temos, da vida pública que nós desenvolvemos, sobretudo em relação ao nosso relacionamento com as riquezas materiais, com as riquezas terrenas. E aí, até a gente viu na semana passada que o capítulo 6, ele trata justamente disso. Ele trata da nossa vida e piedade. A primeira metade da nossa vida particular, por isso Cristo fala da questão da caridade, por isso Cristo fala da questão da oração, por isso Cristo fala da questão do jejum, só que ele não para de tratar esse tema da piedade cristã, e ele segue nesse tema no restante do capítulo 6, mostrando como a nossa vida piedosa, ela deve ser desenvolvida não no nosso reconto, não na nossa vida particular de devoção, mas na nossa vida secular, nas nossas realizações, nos nossos trabalhos, nos nossos empreendimentos, sobretudo em relação às riquezas materiais, mostrando que nós devemos valorizar os tesouros celestiais em detrimento aos tesouros materiais, e que nós devemos ter uma perspectiva correta em relação a essas duas coisas, aquilo que é material, aquilo que é terreno, aquilo que é espiritual, aquilo que é celestial, para que assim a gente possa se conduzir de maneira correta nesta vida, neste mundo. Então, nós vamos hoje, pela graça de Deus, seguir essa sequência que nós temos diante de nós. Na semana passada, Cristo, ele mostrou o anelo, o desejo que nós devemos ter pelos tesouros celestiais em detrimento aos tesouros materiais. Isso aponta para quê? Para o nosso sentimento. Hoje a gente vai ver a visão que nós devemos ter dos tesouros celestiais em detrimento aos tesouros terrenos. Isso aponta para quê? Os pensamentos, a nossa visão, a nossa compreensão dessas coisas. E também, na sequência, hoje pela manhã, a gente vai ver a busca que nós devemos fazer dos tesouros celestiais em detrimento aos tesouros terrenos. E aí, isso envolve as nossas ações. Então, se você parar, se você considerar, Cristo, ele está tratando dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas ações voltadas aos tesouros celestiais, repito, em detrimento aos tesouros terrenos. Não é que nós não devemos ter, não é que nós não devemos possuir nada que seja material, nada que seja terreno, não, mas é que a gente deve possuir essas coisas dentro de uma perspectiva correta, dentro de uma ação correta, dentro de um sentimento correto, vislumbrando, sobretudo, os tesouros eternos que Deus ele tem reservado e reservado para cada um de nós. Então, o tema é o mesmo, piedade cristã. Só que, da metade do versículo, do início do capítulo 6 para a metade desse capítulo, Cristo trata da nossa vida particular, e do restante do capítulo 6, da nossa vida pública, mas em ambos os aspectos, mostrando a necessidade de uma vida de piedade, a necessidade de uma vida de consagração. Então, hoje, com a graça de Deus, a gente vai seguir a sequência aqui desse texto, e, em primeiro lugar, a gente vai tratar hoje da visão, a visão que nós devemos ter dos tesouros eternos, a visão que nós devemos ter dos tesouros celestiais. E onde é que Cristo fala disso? Onde é que ele trata desse tema? Entre os versículos 22 e o versículo 23. Vamos ver novamente esse texto, para que assim a gente possa considerá-lo dentro de alguns detalhes. Visão dos tesouros celestiais. Visão dos tesouros celestiais. Acompanhe conosco, Mateus capítulo 6, versículos 22 e também o versículo de número 23. Cristo assim nos diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, aqui, entre os versos 22 e 23, Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, ele destaca a necessidade que eu, que você, que nós temos
de desenvolvermos uma visão, de desenvolvermos uma perspectiva celestial, uma visão, uma perspectiva celestial, uma visão, uma perspectiva eterna. Os olhos aos quais Cristo aqui faz referência diz respeito, irmãos e irmãs, àquilo que nós compreendemos, aquilo que vem à nossa mente, aquilo que vem à nossa compreensão. Porque, via de regra, são através dos olhos que nós captamos as informações que fazem parte da nossa compreensão. É de onde, de certa forma, vem o nosso entendimento acerca das coisas dessa vida. E quando Cristo, aqui nesse trecho, ele fala do fato dos olhos funcionarem como resplendor para os nossos corpos, ele está se referindo às ações que nós devemos ter como consequência da compreensão, da visão, do entendimento que nós temos acerca do mundo. Aqui no sentido específico, acerca das riquezas materiais, acerca das riquezas terrenas. Então, às vezes, a gente olha para essas palavras de Cristo e não vê um certo sentido, e não vê um certo nexo. Contudo, quando você olha e você se detém, você chega a essa compreensão. Então, quando Cristo, ele aqui nos mostra a necessidade de nós termos olhos luminosos, ele está nos ensinando justamente isso, que nós tenhamos uma visão, que nós tenhamos uma compreensão correta desta vida, em especial dos tesouros terrenos, porque na medida em que nós temos essa compreensão, esse entendimento, nós vamos conduzir, nós vamos agir nessa vida de forma que seja apropriada, de forma que seja piedosa, de forma que se enquadre a vontade de Deus em nossas vidas. Então, olhos aqui diz respeito a isso, aquilo que nós compreendemos, aquilo que nós entendemos e que impacta e que está diretamente relacionado às nossas ações aqui na terra. Então, foi por isso que Cristo falou: se os nossos olhos eles forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Se os nossos olhos eles forem enfermos, todo o nosso corpo também refletirá esse fato. Então, ele faz aqui essa ligação. Só para a gente poder fechar essa compreensão, esse entendimento dos olhos como aquilo que faz com que nós entendamos o que está à nossa volta, abram por favor aí o Salmo de número 19. Abram por favor aí o Salmo de número 19, versículo 10. Aqui você vai ver uma oração que Davi faz, e dentro dessa oração você vai ver que ele pede para que Deus abrisse os seus olhos, ou seja, abrisse o seu entendimento. E a partir do momento que Deus fizesse isso, a sua conduta ela seria afetada, ou seja, ele vislumbraria a lei do Senhor. Abram aí Salmo 19, Salmo 119, melhor dizendo, versículo 10. Salmo 119, versículo 10. Do Salmo 119, né? Isso, exatamente. Salmo 119, versículo 18. Terminei digitando aqui, ao invés do 10, ao invés de 18, eu botei o 10. Olha só o que o salmista fala aqui. Salmo 119, versículo 18. Salmo 119, versículo 18. Olha só o que ele diz aqui, ó. Desvenda o quê? Os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, olhos aqui, aquilo que, por onde vem o nosso entendimento, a nossa compreensão. Então Davi faz esse pedido para que a sua mente pudesse ser aberta, e na medida que isso acontecesse, qual seria o resultado? Ele contemplaria as maravilhas da lei de Deus, as maravilhas da lei do Senhor. Então, os olhos aos quais Davi faz menção tem o mesmo sentido dos olhos que Cristo ele fala lá em Mateus capítulo 6. Ou seja, aquilo por onde vem a nossa compreensão, compreensão essa que afeta as nossas atitudes, compreensão essa que afeta as nossas ações. Então, Cristo ele está mostrando, de maneira bem simples e direta, a influência que a nossa compreensão tem sobre as nossas ações. E diante dessa sua afirmativa, e diante dessa sua declaração, ele coloca duas condições que se fazem presentes em nossas vidas.
ou uma ou outra. E aí a gente vai trabalhar cada uma delas. Em primeiro lugar, ele mostra a questão de nós possuirmos uma visão sadia. Em primeiro lugar, ele mostra a realidade de nós possuirmos uma visão sadia. Olhem só o que ele fala aí em Mateus capítulo 6, versículo 22, a parte inicial desse verso. Ele diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. A palavra bons que nós temos aqui, literalmente falando, significa sadios. Então, o que é que Cristo está nos ensinando? Se nós tivermos uma compreensão sã desta vida, se nós tivermos uma compreensão sadia desta vida, sobretudo uma visão correta das riquezas materiais, essa compreensão ela vai se refletir na nossa vida em uma conduta piedosa, em uma conduta consagrada a Deus, ou seja, os nossos corpos eles serão luminosos. Então, perceba que existe essa relação de causa e efeito. Se a nossa visão, se o nosso entendimento, ele for correto em relação à nossa vida e em especial em relação às riquezas, isso vai se refletir em atitudes consagradas, piedosas, santificadas em nossas vidas. É interessante porque quando você tem essa percepção aqui desse texto, quando você tem esse entendimento aqui desse verso, você vai perceber que ele vai se harmonizar a outros ensinamentos que nós encontramos na palavra de Deus, sobretudo ensinamentos ministrados pelo apóstolo Paulo quanto a essa questão material, esta questão financeira. Abram aí, por favor, 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. Veja, se os seus olhos forem bons, sadios, isso vai refletir em luminosidade para o seu corpo, ou seja, isso vai refletir em atitudes piedosas. E é destas atitudes que Paulo ele faz menção ao escrever a sua carta a Timóteo. Abram aí, 1 Timóteo capítulo 6. Olha só o que ele fala da posição de um cristão quanto às riquezas materiais, essa luminosidade que Cristo faz menção, em virtude de nós termos olhos sadios, uma visão correta das riquezas materiais. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 até o versículo 8. Isso, 1 Timóteo 6, versículo de 6 até o versículo 8. Olha só o que Paulo fala aqui. Está falando de finanças. Olha só o que Paulo fala aqui. Fala de bens materiais, de dinheiro, aqui no sentido de uma perspectiva correta que o cristão deve ter, esses olhos bons que Cristo ele fez menção lá em Mateus. Olha só, 1 Timóteo 6, a partir do versículo 6, ele diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, ou com o contentamento. Versículo 7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então, o que é que Paulo fala aqui? Uma vida de contentamento. Não é aquela vida obcecada, que deseja avidamente os bens materiais, como se eles fossem fonte para a nossa felicidade, base para a nossa alegria. Não. Quem tem essa perspectiva é quem não tem os olhos bons, aos quais Cristo ele faz menção lá no capítulo 6. Então, quando você tem essa visão correta, isso vai refletir positivamente na sua vida. E aí, você vai viver essa vida piedosa com contentamento. E foi aquilo que nós falamos na semana passada. Não é que seja errado possuir bens materiais, não. Em lugar nenhum das Escrituras você vai encontrar essa proibição. Contudo, se esses bens não vierem, se essas bênçãos não se fizerem presentes em nossas vidas, o que é que nós devemos ter no nosso coração pelo entendimento correto da nossa vida aqui na terra? Vamos viver uma vida com contentamento, saber que Deus estará nos sustentando, e de fato Ele nos sustentará. É aquilo que Paulo fala aqui: tendo o sustento, tendo com que nos vestir, estejamos alegres, e isso vai fazer com que nós nos comportemos nesta vida de maneira correta, sem querer usurpar nada de ninguém,
vivendo correndo atrás das riquezas materiais e às vezes até mesmo prejudicando a nossa alma. Não, uma vida piedosa com contentamento é uma vida que tem a compreensão correta do mundo, em especial das riquezas. Repito, se elas vierem, tudo bem. Se não vierem, nós vamos permanecer na mesma fidelidade, na mesma dedicação e no mesmo zelo em relação ao Senhor. Então, é nesse sentido que Paulo instrui, fazendo assim eco àquilo que Cristo havia dado, aquilo que Cristo havia ensinado acerca dos nossos olhos serem bons. E aqui eu queria trazer o exemplo da vida de Jó. Pense em uma pessoa que tinha uma visão correta da vida. Pense em uma pessoa que tinha uma visão correta das riquezas materiais. Quando ele as tinha, vivia em piedade. Quando não tinha, também vivia na mesma piedade. Olha só a declaração conhecida que Jó faz, lá no livro de Jó, capítulo 1, versículos 20 até o versículo 22. Jó, capítulo 1, versículos 20 até o versículo número 22. Aqui ele já tinha perdido bens e também a sua família, ficando só a sua mulher. E olha só o que é que ele fala. Veja se não é uma afirmativa de alguém que tem uma visão certa da vida, que tem uma visão certa das riquezas. Não se apega às riquezas como se fosse o seu bem último na vida. Não, Jó não. E ao longo de todo o seu livro a gente vai perceber isso. Olhem só, Jó, capítulo 1, versículos 20 até o versículo número 22. Diz o seguinte: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então ele sabia que tinha vindo para esse mundo sem nada e que Deus o havia abençoado. Aqui nessa realidade ele havia perdido tudo. Mas qual era a afirmativa? Quais eram as palavras que a gente escuta da boca de Jó? Bendito seja o nome do Senhor. Se Jó fosse uma pessoa apegada aos bens materiais, aqui seria o momento, aqui seria a circunstância dele blasfemar, dele murmurar contra Deus, porque havia perdido tudo materialmente falando. Contudo, não é essa a atitude, quer ser do seu coração em termos de sentimento, quer ser das suas palavras. Não, muito pelo contrário. Jó é uma pessoa satisfeita. Ele sabia, conforme ele diz aqui, e nós já destacamos, tinha nascido sem nada, voltaria sem nada para a eternidade. Tudo aquilo que ele havia recebido era de Deus. Como ele havia perdido, Deus continuaria e continuava sendo o mesmo. Então, olhos bons e corpo luminoso. Uma visão correta da vida se traduz em ações piedosas ao longo dessa vida, inclusive no que diz respeito aos bens materiais. Se tivermos, tudo bem. Se não tivermos, estará tudo bem. Se chegarmos a perder, Deus continuará sendo o mesmo. Então a gente não vai viver agarrado, obcecado, fazendo disto um ídolo para a nossa vida. É isto, meus irmãos, que Cristo ele está aqui nos ensinando, que Ele está aqui nos ministrando. Então, uma visão sadia da vida, uma visão sadia dos bens materiais, e como isso ilumina os nossos corpos, como isso afeta as nossas ações, como isso atinge a nossa vida aqui na terra, no sentido de nós não nos apegarmos a essas coisas como se elas fossem o nosso bem único. Não, Jó é um exemplo disso. O ensino de Paulo vai nessa direção, e é justamente isto a verdade que Cristo ele nos ensina aqui nessa passagem. Então, a primeira condição, que condição? Uma visão sadia, que nós devemos possuir essa visão sadia em relação à vida. Mas Cristo, ele não parou por aí, ele também destacou o outro lado da moeda, ele também destacou o outro aspecto, ou seja, de nós possuirmos uma visão enferma. Olha só o que ele fala no versículo 23, Mateus capítulo 6, versículo 23, de nós possuirmos uma visão sadia, versículo 22, e agora de nós possuirmos uma visão enferma da vida, versículo 23, ele fala: se porém os teus olhos forem maus,
todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. A palavra maus que nós temos aqui significa enfermo, doente. Então, Cristo ele está dizendo justamente isso. Se nós tivermos uma visão doente, enferma dessa vida, sobretudo das riquezas, focando nela a razão da nossa existência, nós iremos atrás dessas coisas. Logo, os nossos corpos eles estarão em quê? Em trevas, porque a nossa visão ela afeta a nossa ação. Então, se a gente prioriza os bens materiais, se a gente deseja os bens materiais em detrimento daquilo que é espiritual, a gente vai estar buscando essas coisas e contrariando a vontade de Deus em relação às nossas vidas. E aí, os nossos corpos, eles serão tenebrosos, serão trevas, como Paulo fala aqui, porque a nossa vida se focará apenas nas coisas desse mundo. A nossa vida se focará apenas na riqueza. A nossa vida se focará apenas nos bens materiais. Então, ao invés de nós refletirmos, nós seremos trevas. A segunda condição, que não é aconselhada por Cristo aqui nessa passagem. E é interessante, e aí eu peço que você faça esse exercício. Quando a gente volta para 1 Timóteo capítulo 6, a sequência do texto, a gente percebe que é a mesma instrução que Paulo dá ali, correspondendo ao ensino de Cristo aqui. Ou seja, uma visão defeituosa, atitudes ímpias quanto à questão da riqueza, uma vida em trevas. Abram aí, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e também o versículo 10. É o outro lado da questão. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 até o versículo 10. Olhem só o que Paulo fala aqui. Veja, a visão piedosa, ele falou entre os versículos 6, 7 e 8. Tendo o que nos sustenta, tendo o que comer e o que nos vestir, estejamos contentes. Tudo bem. E olha só o que ele fala no versículo 9 e 10 para pessoas que vivem à procura das coisas materiais, pessoas que estão com os seus olhos enfermos, e aí o seu corpo ele vai ser treva. Olha só o que ele fala aqui, ó, versículos 9 e também o versículo 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Eu lhes digo, meus irmãos, na verdade lhes pergunto, é ou não é verdade? Veja quantos crimes são cometidos, veja quantas coisas erradas são praticadas. Por causa de quê? Por causa de dinheiro. Chega-se a tirar a vida de outras pessoas, diretamente falando. Indiretamente falando, isso também acontece. Está aí a corrupção no nosso país, que não deixa mentir. E o que é isso? É essa busca incessante, essa busca desesperada pelo vil metal. Mais. Ou seja, uma visão enferma da vida e corpos em trevas, como Cristo falou. Porque a pessoa tem essa visão que dinheiro é importante para ela, que dinheiro é a sua prioridade, ela vai em busca dele e faz o que for possível. Como a gente diz na linguagem popular, se for necessário, venda até a mãe por causa dele. E às vezes as pessoas fazem isso, é claro, não vender a mãe, mas no sentido de fazer coisas absurdas por causa do dinheiro. E aí Cristo diz, que grandes trevas serão, que grandes trevas serão. E a gente observa como as pessoas elas estão em trevas, fazem dos bens materiais o ídolo da sua vida, o seu Deus. A gente vai ver isso lá na frente. Então Paulo ele está mostrando justamente isso. E aí ele completa no versículo 10, olha só o que ele diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então a questão não é o dinheiro, a questão é o amor do dinheiro, que lhe faz buscá-lo avidamente, que lhe faz abandonar os caminhos do Senhor, que lhe faz desmerecer o seu propósito para a sua vida. Então aqui é onde reside o problema do ser humano. Não é o dinheiro em si,
mas é a visão que ele tem dele, no sentido de priorizá-lo na sua vida e fazer o possível e o impossível, o que é certo e o que é errado, para que venha adquirir. Então, esse é o problema. E é interessante porque aqui o apóstolo Paulo, ele nos ensina que muitos se desviaram da fé por causa disso. E se você fizer uma rápida retrospectiva, você que tem mais tempo de evangelho, você vai se lembrar de pessoas que por causa do dinheiro, que por causa da riqueza, se esfriaram espiritualmente falando. Talvez hoje não estejam nem andando mais num caminho do Senhor. E aí quando você vai puxando, é o quê? É o apego a essas coisas, é a busca desesperada. Eu tenho que ter, eu tenho que possuir, eu tenho que adquirir. Não importa aquilo que vai acontecer com a minha alma, não importa os meus valores, não importa a minha fé, não importa a minha vida com Deus. Eu quero ganhar. E às vezes as pessoas até ganham, mas perdem aquilo que é mais valioso para ela, ou seja, a sua alma. E os casos, eles se multiplicam, das muitas pessoas que optam por esse caminho. Têm os seus olhos errados, os seus olhos enfermos e os seus corpos em trevas. E por isso Cristo diz: grandes trevas serão. Então veja, a visão, ela impacta a nossa ação. E aí você pode ter olhos bons e todo um corpo luminoso, ou você pode ter olhos maus e todo um corpo em trevas. Quer ver um exemplo disso? De uma pessoa que se perdeu por causa do dinheiro? Judas, seguidor de Jesus. Judas, seguidor de Jesus. A gente vê, e aqui eu quero que vocês abram as suas Bíblias, lá em Mateus capítulo 26. O que fez com que Judas traísse o Senhor? Dinheiro. O que fez com que Judas traísse o Senhor? Moedas. Aquilo que é vil, aquilo que é material. Então veja, ambição, ela acaba sendo a raiz de todos os nossos males. Abram aí, Mateus 26, versículos 14 e também o versículo de número 16. É interessante, né? Porque no caso de Judas, o que foi que adiantou ele ter traído ao Senhor? Ele nem usufruiu do dinheiro, se enforcou, e as 30 moedas de prata e as 30 moedas ficaram para lá. Então, traiu o Senhor por causa de dinheiro, e o dinheiro não ficou com ele, muito pelo contrário, perdeu a alma. Então vejam, meus irmãos, não é a escolha correta que a gente faz nas nossas vidas. Olha só, Mateus capítulo 26, versículos 14 até o versículo de número 16. E preste atenção, aqui nesse caso, um dos discípulos de Jesus, alguém que estava ali, ao seu lado, alguém que estava ali, no pé do ouvido, escutando os seus ensinamentos, alguém que estava fazendo a sua obra, porque Judas estava, alguém que presenciou os milagres do Senhor, que percebeu, pelo menos através dos milagres, que ele não era qualquer pessoa, mas o próprio Deus. Mas veja como ele troca Jesus Cristo pelo dinheiro, veja como ele troca Jesus Cristo pelos bens materiais, e veja o malefício que ele gerou para a sua vida. Olha só, pelo menos aqui é a negociata. O final da história ou da vida dele todos nós sabemos. Aqui tem, versículo 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs. Ele mesmo Judas propôs. Ele mesmo Judas tomou a iniciativa de procurar os religiosos. Que me quereis dar? E eu lhe entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E, desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Trocou Jesus Cristo pelo dinheiro. Na verdade, Judas tinha esse problema, né? Porque ele era o tesoureiro ali do grupo dos 12, e ele era ladrão, né? O próprio Cristo ele mostra justamente isso. Então era alguém, melhor dizendo, que a gente já vê que já tem essa característica, alguém voltado para os bens materiais, alguém que idolatrava os bens materiais, alguém que buscava avidamente os bens materiais. E veja como acabou os seus dias. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, e que grandes trevas serão. Então, em relação a essa visão enferma que o homem pode desenvolver na sua vida, alguém já falou. Olha só o que essa pessoa diz, abro aspas: como a cegueira leva às trevas, uma ambição egoísta pelos tesouros terrenos faz-nos mergulhar nas trevas morais.
ficamos intolerantes, desumanos, grosseiros, despojando a vida do seu principal significado. E é isso, meus irmãos, que o dinheiro faz. Ele desumaniza as pessoas. Tanto é que você não passa a ver mais pessoas, mas aquilo que ela tem, aquilo que ela pode lhe oferecer. Então, quando você chega nesse nível, você já está com uma visão materialista, atingindo ali níveis estratosféricos. E é isso que acontece com muitas pessoas. E por não dizer, é isso que acontece com muitos crentes, principalmente por causa da influência materialista que nós temos em nossos dias. E se não bastasse esse fato, se não bastasse essa triste realidade, a gente ainda tem que conviver com a chamada teologia da prosperidade. Essa que é complicada, que tem o viés bíblico, né? Não que você, se tem fé, não se você é uma pessoa consagrada, você tem que possuir. Esse é o mais complicado, porque o materialismo você já refuta de cara, né? Mas quando você vem travestido de religião, de Bíblia, pegando alguns textos ali, que Abraão era rico, que Jó era rico, e você tem que também ter, e que você também tem que ser rico, aí é que é mais complicado. E aí ficam muitas pessoas pensando que são cristãs, mas na verdade, vivendo em função das coisas materiais. Então, em primeiro lugar, o que é que Cristo fala aqui? Ele fala da visão celestial, que nós devemos ter olhos bons para que o nosso corpo seja luminoso. A gente não vai fugir à realidade da vida, a gente vai trabalhar, desenvolver as nossas atividades, exercer os nossos dons e, se for o caso, até mesmo adquirir bens materiais, mas eles não serão a nossa visão específica, o nosso objetivo específico de vida, onde a gente vai focar toda a nossa atenção. Não, porque se nós formos por esse caminho, se nós formos por essa estrada, é como Cristo aqui advertiu, nós estaremos em trevas, e que grandes trevas elas serão. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, a gente precisa se perguntar, a gente precisa se indagar, qual tem sido a nossa visão desta vida? Qual tem sido o nosso entendimento acerca dos bens materiais? Será que nós temos a visão correta dos bens materiais? Que eles são apenas um meio para nós alcançarmos um determinado fim, que é a glória de Deus? Ou não, fazemos dos bens materiais um fim em si mesmo na nossa vida, e aí nós nos dirigimos, e aí nós focamos, às vezes abrimos mão até das coisas de Deus para que nós possamos possuí-los. Se nós estivermos nessa perspectiva, nessa visão, nós estamos em trevas espirituais. E se nós permanecermos nessa condição, nós estaremos numa situação complicada, complexa, e como Cristo aqui disse, grandes trevas estarão pairando sobre as nossas vidas. Portanto, que a gente possa redirecionar a nossa visão, que a gente possa redirecionar o nosso entendimento. Não é nada ilícito em você possuir bens materiais, mas não foca a sua visão nele, não foca o objetivo de vida neles, porque eles vêm e vão. Você pode ter hoje e não ter amanhã. Não, foque nas coisas espirituais, foque nos tesouros celestiais, foque nos bens eternos que Deus ele preparou para cada um de nós. Então, essa era a primeira observação que nós queríamos fazer na manhã de hoje, a visão dos tesouros celestiais. Mas não só isso. Em segundo lugar, Cristo fala do serviço. O serviço aos tesouros celestiais. Voltem mais uma vez para Mateus capítulo 6. Olhem só o que ele vai nos falar, no caso Cristo, no versículo 24. Mateus capítulo 6, versículo 24. Olhem só. É interessante porque você vê aqui a sequência. Do versículo 19 até o versículo 21, onde está o nosso tesouro, está o nosso coração, o desejo do nosso coração. Versículos 22 e 23, a nossa visão, a nossa compreensão, o nosso entendimento. E no versículo 24, a nossa ação, traduzida aqui no serviço. Olha só o que Cristo aqui nos ensina. Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 6, versículo 24. Cristo nos diz: ninguém
pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O que é que nós temos aqui, meus irmãos? O que é que Cristo aqui nos ensina, minhas irmãs? Algo bem simples, algo bem simples. Cristo, ele mostra a impossibilidade. Cristo aqui nos mostra a impossibilidade de servirmos tanto a Deus quanto às riquezas simultaneamente. Aqui ele chama aqui de mamon. Aqui ele chama aqui de mamon, melhor dizendo, que era a palavra aramaica para dinheiro. Então Cristo aqui ele está mostrando justamente isso, a impossibilidade de servir a Deus e de servir às riquezas. E é interessante porque, para fundamentar essa sua orientação, para fundamentar essa sua instrução, ele usa o quê? A ilustração de um escravo. Ele usa o quê? A ilustração de um servo. Nos tempos antigos, ou seja, nos tempos de Jesus Cristo, um escravo, ele era uma propriedade particular. Ele era uma propriedade pessoal, no caso do senhor, no caso do proprietário. Logo, quando você era escravo de alguém, você não podia servir a outras pessoas. Você não podia servir a outros senhores. Você era um empregado exclusivo de uma determinada pessoa. Todo o seu tempo, todo o seu esforço, todos os seus talentos, se você possuísse, deveriam ser canalizados apenas para um serviço de um senhor, a não ser que ele lhe vendesse para outra pessoa, a não ser que ele lhe vendesse para outro senhor. Até porque nos tempos de Jesus Cristo, os escravos eles eram comercializados. E aí você podia ser vendido para outro senhor, mas na medida em que você tinha aquele senhor que lhe havia comprado ou havia lhe comprado, você só deveria serviço a ele. Então Cristo traz esse exemplo para mostrar que você não pode ser servo de Deus e servir às riquezas. Você não pode ser servo das riquezas e servir a Deus, porque no caso da nossa relação com Deus, se a gente dividir Deus com outra pessoa, se a gente dividir Deus com outras coisas, no fundo, a gente está cometendo o pecado da idolatria. Às vezes as pessoas pensam que idolatria é apenas você se prostrar perante uma imagem de escultura. Não, aquilo ali é o reflexo da idolatria. A idolatria, na verdade, ela nasce no nosso coração. Quando a gente iguala Deus a outras pessoas ou a outras coisas. É por isso que o mandamento diz que a gente não deve ter outros deuses diante do Senhor. Não é que a gente não deve ter pessoas ou coisas acima de Deus, não. É que a gente não pode ter pessoas ou coisas no mesmo pé de igualdade da nossa relação com Deus, da nossa relação com o Senhor. Isto em si já se constitui em idolatria. Deus, ele requer exclusividade. Deus, ele requer exclusividade. Então, se você tentar dividir essa exclusividade que você deve a Deus, pelo fato de ter sido salvo por Ele, pelo fato de ter sido remido por Ele, com outras coisas, no caso aqui com as riquezas, você já está cometendo o pecado da idolatria. A palavra serviço que Cristo usa aqui, ela também pode ser usada para culto, porque um culto é um serviço sagrado. Então Cristo ele está nos ensinando isso. Você não pode adorar a Deus e ao mesmo tempo adorar as riquezas materiais. Você não pode prestar o seu serviço a Deus e ao mesmo tempo dedicar tempo às coisas materiais, usurpando esse tempo de Deus. Não, se isso ocorrer, conforme Cristo aqui nos ensina, você já estará cometendo a idolatria, adorando a Mamon, adorando ao Deus da riqueza. Olhem só o que Isaías fala acerca disso. Abram aí, por favor, Isaías 42. A gente vai ver dois textos aqui de Isaías. Isaías 42, versículo 8. Nada pode se comparar, nada pode se igualar, nada pode ser colocado no mesmo pé de igualdade de Deus. Não. Se isto ocorrer, nós estaremos cometendo o pecado da idolatria sem nos prostrarmos à imagem de escultura.
sem nos prostrarmos à imagem de escultura. Veja, Isaías 42, versículo 8. Olha só: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Veja: a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Então Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele requer exclusividade para ele. Então, nesse princípio que nós encontramos aqui, a gente percebe que a gente não pode colocar as riquezas no mesmo pé de igualdade do Senhor, porque ele desfaz disso. Ele requer a adoração exclusiva a ele. Um pouco mais adiante, Isaías 48, versículo 11. Isaías 48, versículo 11. Olha só como Deus ele é zeloso pelo nome dele. E ele não quer ser dividido com ninguém. Deus ele não quer ser dividido com ninguém, inclusive com os bens materiais. Isso é idolatria. Veja: por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou a outrem. Então veja, o nosso Deus é o Deus da exclusividade. A gente não pode dividir, meus irmãos, o nosso tempo. A gente não pode dividir o nosso talento. A gente não pode dividir o nosso esforço de Deus com outras coisas. Se assim nós agirmos, se assim nós procedermos, nós estamos cometendo um dos aspectos do pecado da idolatria. Aí você pode perguntar: tudo bem, a gente entendeu isso facilmente. Eu não posso servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo, porque eu vou agradar um, desagradar outro, ou vice-versa. Mas na prática, como é que eu faço isso? Na prática, como é que eu vou me devotar completamente a Deus? Como é que eu não vou ser escravizado pelos bens materiais, pelo dinheiro? Como é que eu vou ter uma conduta aqui nesta vida em que eu devo cumprir com as minhas obrigações, onde, se Deus me abençoar, eu posso até chegar a possuir bens materiais? Como é que eu devo vivenciar todas essas coisas sem que eu peque contra o Senhor? Como é que eu vou ter uma perspectiva certa dessa vida, uma conduta correta dessa vida, inclusive em relação às riquezas, mesmo envolvido em tudo isso que nós temos aqui no mundo, trabalhos, atividades, acúmulo de bens materiais que podem acontecer? Como é que eu vou ter isso sem que eu peque contra o Senhor? E aqui eu separei pelo menos 5 atitudes práticas que eu, você, todos nós devemos ter, para que vivamos essa vida, para que possamos até chegar a possuir bens materiais, mas sem idolatrá-los, substituindo-os ou colocando-os em pé de igualdade com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Pelo menos 5 ações que eu queria que nós pensássemos aqui de ordem mais prática. A primeira delas, meus irmãos, minhas irmãs, a gente deve enxergar o nosso trabalho, a gente deve enxergar os nossos empreendimentos como mais uma forma, como mais uma maneira de glorificar a Deus. A gente deve enxergar o nosso trabalho, a gente deve enxergar os nossos empreendimentos como uma forma de glorificar a Deus. É o princípio que Paulo estabelece em 1 Coríntios 10:31. Quer comais? Quer bebais? Ou façais qualquer outra coisa? Fazei tudo para a glória de Deus. Então, todos nós temos as nossas atividades, todos nós temos os nossos compromissos, temos os nossos empreendimentos, mas qual a visão que a gente deve ter? Que tudo isso que Deus nos vocaciona, em última instância, tem que convergir para a glória de Deus, e não para nós acumularmos em si o vil metal, para nós não acumularmos em si o dinheiro, porque essa pode ser a nossa perspectiva em relação ao trabalho. Eu devo trabalhar, para que através do trabalho eu obtenha riqueza material. Não, você deve trabalhar para glorificar a Deus. Como consequência, você vai obter a riqueza material e o sustento da sua vida. Percebem a diferença? Parece ser a mesma coisa, mas não é. Uma coisa é você desenvolver a sua atividade, uma coisa é você tocar os seus empreendimentos,
Uma coisa é você cumprir com as suas obrigações na perspectiva que isto estará sendo uma forma de você glorificar a Deus. Outra coisa é você desenvolver as suas atividades, tocar os seus empreendimentos apenas com o intuito de acumular riqueza material. O seu propósito está errado, a sua intenção está errada, porque você está fazendo para você e não para glorificar a Deus. Você está fazendo para o seu aprazimento e não para glorificar a Deus. Então, quando você tem uma perspectiva errada em relação a isso, se chegar uma determinada proposta, entre aspas, proposta indecente, para que você até possa ganhar mais, mas muitas vezes até desfazendo de valores, qual vai ser o pensamento que você vai ter? Eu vou querer ganhar mais. Eu não estou fazendo para a glória de Deus, eu estou fazendo para o meu enriquecimento. Então, qual o problema de eu quebrar com algum princípio? Qual o problema de eu fazer alguma coisa que desobedeça a Deus? Então, percebem que é diferente? Quando você foge do foco da glória de Deus. Então, todos nós, meus irmãos, nós somos vocacionados. Nós somos vocacionados para fazer alguma coisa. Todos nós. E as nossas vocações, elas devem convergir para a glória de Deus, porque o culto que a gente presta a Deus, ele não se encerra quando a gente proclama o tríplice amém aqui não, no domingo à noite não. O culto que a gente presta a Deus, ele se estende para toda a nossa vida, de sorte que eu, lá no meu ambiente de trabalho, eu estou glorificando a Deus, uma vez que eu faço aquilo para agradar, uma vez que eu faço aquilo para o ser útil, uma vez que eu faço aquilo para que eu possa desenvolver a sociedade na qual eu estou incluso. Então, quando você tem essa perspectiva, aí você mudou completamente a sua motivação. Inclusive, meus irmãos, isso é uma coisa bem interessante, né? Acho que eu até estava falando com os homens no último estudo que nós fizemos. A segunda-feira, via de regra, é o Dia Internacional da Preguiça, né? As pessoas até amaldiçoam a segunda-feira, né? Vou ter que trabalhar. Por quê? A visão dela de trabalho está errada. Ela vai trabalhar pensando no patrão dela. Não, eu devo trabalhar pensando em Deus, exercendo a minha vocação, a vocação que Deus me deu, dentro das suas características, dentro das suas qualidades, porque cada um de nós é dotado com um determinado dom aqui, todos nós. Então eu pego esse dom que Deus me deu e vou utilizar para onde? Para a sua glória. Como consequência eu vou ganhar por isso, mas não que o ganhar vai ser o meu bem ou a minha finalidade prioritária. Tudo mora no detalhe, meus irmãos, tudo mora no detalhe, ok? Então, em primeiro lugar, enxergar o trabalho como um meio de glorificar a Deus e não de enriquecer. Em segundo lugar, procedendo como mordomo de Deus. Procedendo como mordomo de Deus. Em sua bondade, em sua soberania, Deus nos concede algumas posses. Mas essas posses, no fundo, elas não são nossas. Essas posses, elas são de Deus, e que Ele nos concede para que nós possamos administrá-las para Ele, seja o carro que nós temos, a casa que nós possuímos, o terreno que nós adquirimos, nós só somos administradores. Aí você pergunta, e é assim? É, por uma razão muito simples. Quando você morre, você leva? Tem gaveta o caixão? Tem reboque para você levar o seu carro? Dá para ser enterrado com a casa junto? Fica tudo, meus irmãos, aqui nessa vida. Fica tudo. E por que fica tudo? Porque você é apenas um mordomo de Deus, você está apenas administrando. Deus é que possui todo o ouro e toda a prata. Se Ele lhe dá muita coisa para administrar, louvado seja Ele, e a sua responsabilidade vai aumentar. Mas isso não lhe pertence. Então, por mais que você possa, entre aspas, adquirir, eu tenho 4 carros, eu tenho 6 casas, eu tenho um terreno, você não tem nada. Porque quando a morte chegar, você vai deixar tudo isso aí, e talvez sirva até de motivo de briga, litígio com os seus filhos, para ver quem vai ficar com mais. Então veja, tem essa visão. Você é apenas um mordomo de Deus, você é apenas um mordomo do Senhor. Em terceiro lugar, devolvendo a parte que Deus exige. Devolvendo a parte que Deus exige. Está muito claro. Lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10, que a gente deve devolver o quê? Os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então, aquilo que você adquire em termos materiais, através do seu trabalho, você sabe
que a 10ª parte ela pertence a Deus. Não usufrua dela. Não usufrua dela, porque se você fizer, você estará roubando ao Senhor e você estará atraindo para si muitos males. Muitos males. Não adianta, meus irmãos, não adianta, minhas irmãs, enriquecer roubando a parte que é de Deus. Não adianta, não adianta. Mais cedo ou mais tarde, Ele há de colocar sobre nós a sua ira, a sua disciplina, a sua justiça, e a gente sabe que as coisas, elas não acabam bem quando vão por esse caminho. Então, de tudo aquilo que Deus lhe der, lembre-se, você é mordomo, e você deve devolver a parte que Ele exige, que na verdade é uma parte tão pequena, né? É a 10ª parte só. Deus podia exigir a metade, 1/3, 1/4, mas apenas a 10ª parte, a 10ª parte, e às vezes nem com isso a gente é fiel com Deus. Então, tenhamos essa visão, tenhamos esse entendimento. Em quarto lugar, separando o tempo que Deus exige. Separando o tempo que Deus exige. Deus, Ele exige a 7ª parte do nosso tempo. Ele nos dá 7 dias, mas só requer um dia. Por que utilizar esse dia no trabalho secular? Por que utilizar esse dia para adquirir riqueza, roubando o tempo que pertence a Deus? Não adianta, não adianta, meus irmãos, é colocar em saco furado. Você trabalha, 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 profana o dia do Senhor, depois você vai ver, não vai restar nada, porque tudo aquilo que a gente faz em desobediência à palavra não gera fruto, não gera benefício nenhum para nós, quer seja material e principalmente espiritual. É claro que aqui eu faço a observação do trabalho, daquele trabalho que pode esperar, daquela atividade que pode esperar, porque a gente sabe, dentro da questão do dia do Senhor, existem determinadas atividades que elas são listas no dia do Senhor, que nós devemos desenvolvê-las, mas eu falo daquelas que não têm necessidade, e às vezes você falta trabalho na igreja, às vezes você não vem para a escola dominical, às vezes não vem para o culto domingo à noite. Por quê? Porque eu estou trabalhando. Para quê? Para quê? Você vai ficar rico profanando o dia do Senhor? E mesmo que ficasse, era motivo de glorificar a Deus, desobedecendo a sua palavra? Não, meus irmãos, não. Então, uma outra forma aqui da gente não ficar servo do dinheiro, da gente não ficar idolatrando as coisas materiais. Separe o tempo que Deus exige. E, em quinto lugar, pratique a generosidade. Praticando a generosidade. A gente viu isso na semana passada. Eu até estava pensando sobre isso, né? E fiquei imaginando que as bênçãos materiais é igual o perdão que a gente recebe de Deus. Quando você tem, você deve passar logo para outros. Então, Deus, na sua graça, na sua misericórdia, na sua bondade, às vezes nos dá tanto, que às vezes nem precisa de tudo isso. Nem precisa de tudo isso. E às vezes a gente tem um coração tão duro que nem se importa com a dificuldade do nosso irmão, não obstante Deus ter nos dado tanto, e que às vezes a gente acumula, ao invés de abençoar outras pessoas para nada depois, porque foi o que Paulo disse: a gente não vai levar nada desta vida. Então tenha essa visão dos bens materiais, abençoe outros com os bens materiais que Deus porventura lhe der. E se Ele lhe abençoar muito, abençoe mais ainda, e você vai ver que isso vai gerar um círculo virtuoso na sua vida. Eu às vezes fico vendo, né, algumas pessoas falando essa questão de imposto, né? Eu pago muito imposto. Que bom que você paga muito imposto, significa dizer que você ganha muito. Eu queria pagar 2 milhões de imposto de renda por ano, porque significaria aí que eu tinha ganho pelo menos uns 6 milhões, né? Porque é 27,5 a questão da alíquota geral do imposto de renda. Então, isso é proporcional, meus irmãos. Isso é proporcional. Quem ganha muito, paga muito. Quem ganha muito deve ser muito generoso. De quê? De fazer com que as suas bênçãos também venham a ser bênção na vida das outras pessoas. E não só acumulando para si, porque você vai perceber que não vale nada. Absolutamente nada. Então, quer uma coisa simples? Você pode fazer em relação a isso aí? Você que tem carro, você que tem meio de transporte, ajuda o irmão que não tem, vá buscá-lo em casa, vá deixá-lo em casa, entendeu?
gaste um pouco da gasolina, eu sei que está caro, né? Mas também, a depender da situação, não vai faltar tanto assim, entendeu? Abençoe outro. Irmãos que porventura não estejam vindo na igreja, irmãos que porventura, por causa da idade, têm dificuldade de locomoção, abençoe outro, entendeu? Porque você vai ver quanto isso é importante para a sua vida, como vai ser bom, e você vai ver de fato, o benefício que isso vai gerar na sua vida. Afinal de contas, conforme nós falamos, nada é nosso, nós somos apenas mordomos de Deus. Então, fica a pergunta, quem de fato, irmãos e irmãs, é o nosso Deus? O Senhor, com todas as letras maiúsculas, o Senhor dos exércitos, ou as riquezas, Mamon? Quem será que é o nosso Deus? A quem nós estamos nos devotando? A quem nós estamos servindo? A quem nós estamos nos dedicando? Então, nós estamos chegando ao final de mais um ano. É um momento propício para a gente poder fazer essa reflexão. Se porventura a gente está com o foco desviado, se porventura a gente está com um propósito errado, o que é que a gente deve fazer? Pedir perdão a Deus e criar hábitos que Deus requeira de nós. Nesse sentido, nós temos uma visão correta das coisas materiais, vislumbrando os tesouros celestiais, porque no fim de tudo, os tesouros terrenos são apenas um meio para que a gente possa experimentar na eternidade os tesouros que Deus reservou para cada um de nós. Então, fechando a nossa aula na manhã de hoje, nós somos salvos e nós estamos a caminho dos céus. Significa dizer que até que nós cheguemos na eternidade, nós temos que desenvolver a nossa vida aqui neste mundo. Temos que trabalhar, temos que empreender, temos que exercer as nossas obrigações, e isso implica que a gente precisa desenvolver os dons, os talentos, as capacitações que Deus nos dá, inclusive relacionada ao nosso trabalho, inclusive relacionada à nossa renda. Então, que nós possamos, meus irmãos, ter o desejo das coisas celestiais, que nós possamos ter a mentalidade das coisas celestiais, que nós possamos buscar os tesouros celestiais, e conforme nós falamos, ter nos bens materiais apenas um meio, apenas uma forma de acumularmos as benesses celestes, as benesses espirituais, as benesses eternas que Deus ele reservou para cada um de nós, porque tudo isso fica. Ontem mesmo eu estava voltando lá da confraternização dos jovens, que foi lá na propriedade do nosso irmão Emerson e Nislaide, e aí a gente passa por uma casa de show que foi muito famosa aqui em Campina, sobretudo ali na década de 90, início dos anos 2000. E aí quando você passa ali, o que é que tem hoje? Escombro, não tem mais nada. O mato comeu, tudo se destruindo ali. Por quê? Porque tudo fica. O que era resplendor, glória, símbolo de divertimento, de alegria, vai hoje, um deserto só, acabou. Porque tudo na vida passa. Os bens materiais, eles passam. Carro enferruja, você pode bater ele na esquina e ter uma perda total. Casa da mesma forma, conta ou valores financeiros acumulados no banco da mesma maneira, tem uma crise financeira, vai-se embora tudinho. Tudo que é deste mundo fica neste mundo. Por isso que a gente tem que ter uma visão celeste. Por isso nós devemos ter um desejo celeste. Por isso nós devemos ter ações que busquem o tesouro celestial. É isso que Cristo aqui nos ensina, é isso que Cristo aqui mostra, do versículo 29 até o versículo de número 24. Então, que Ele, Deus, nos abençoe e que Ele, Deus, aplique essa palavra e aplique esses ensinamentos em nossos corações. Amém.